Bom dia a todos. Que permaneçamos em paz. O tema da nossa palestra é 2012, a nova era do Espírito. Peço encarecidamente toda prudência da parte de vocês, porque eu não conheço ninguém que se equivoca mais do que eu, seja na leitura dos fatos da vida, seja na interpretação que sou obrigado a dar em relação a orientações e mensagens que chegam, tanto da componente espiritual que nos envolve, mas também da componente extraterrestre, e eu erro bastante também nessa interpretação. E mais ainda erro quando sou obrigado a me expressar a respeito do que pude interpretar. Então há sempre uma distância muito grande entre o que sai de minha boca em relação à intenção inicial de amigos de outras esferas em transmitir as suas ideias e as suas reflexões. Mas, sabe-se lá por quê, apesar de tantas imperfeições, ainda assim é uma insistência amorosa da parte deles e eu tento, apesar das minhas mazelas, levar adiante algo jamais por mim pretendido, que é falar sobre temas cuja pequenez que me caracteriza, obviamente, não me dá estatura moral nenhuma para tanto. Portanto, peço da parte dos senhores e senhoras toda a prudência em relação ao que aqui vai ser dito. Peço que o que aqui vai ser dito seja tomado apenas como semente para a reflexão da parte de cada um de vocês. Preferencialmente, os assuntos que serão aqui abordados não devem ter grandes conclusões de nossa parte, então nada concluam, reflitam, e se for útil, ou se algo do que aqui vier a ser dito for útil para um de vocês ou para todos, que seja somente no campo da reflexão. Dito isso, vamos, pois, abordar o tema proposto. 2012, a nova era do Espírito. Se nós observarmos o mundo das doutrinas religiosas ou das religiões que marcam hoje o modo como vivemos na Terra, nós podemos, com uma certa facilidade, perceber o óbvio. O estranho é que o óbvio nem sempre é facilmente percebido por nós, ditos homens e mulheres pensantes. Mas há um óbvio, sim, no modo como nós expressamos as nossas religiões de preferência ou como expressamos a nossa postura de desconfiança em relação a qualquer coisa que se situa além do horizonte da nossa percepção filosófica ou empírica. Assim, passando à vista pelo modo como todas as religiões da Terra são professadas, nós poderemos sim classificar ou distribuir todas as religiões da Terra em três grandes grupos. Em três caminhos que, seja lá quem os promoveu, parece que fez de tal forma que terminou sendo o conjunto desses três caminhos as estradas prediletas através das quais nós, homens e mulheres em busca da evolução pessoal, costumamos caminhar nas estradas religiosas. O primeiro grande caminho é o da submissão a um Deus. É um caminho onde há um Deus fora de nós mesmos, que lá do seu canto ou do seu lugar exige que nós, seres humanos terráqueos, sejamos totalmente submissos às suas considerações, às suas leis. E aqui nós enquadramos nesse grupo as religiões judaica, a religião islâmica, a religião protestante, um viés do cristianismo e algo do catolicismo, já que o Deus por trás dessas religiões é um Deus imperioso, impetuoso, é o Senhor Javé,
ou sob a perspectiva hindu, o Senhor Brahma. E é interessante perceber que mais de 1 bilhão e 500 milhões dos 6,7 bilhões de homens e mulheres atualmente viventes na Terra trilham esse caminho. Há um outro caminho que eu costumo chamar de filosofia espiritualizante ou filosofia espiritualizada, em que aqui já não há a presença de nenhum Deus que impõe qualquer coisa, posto que aqui há um convite para que cada ser humano desperte o seu potencial, vá evoluindo no seio de alguma religião ou mesmo fora dela, já que os próprios ateus e agnósticos caminham através do suporte filosófico na busca de um ideal de vida que homenageie o bem e o belo. E aqui nós podemos colocar muitas das doutrinas espiritualizantes que vemos na Terra, como o budismo em alguns dos seus viés, ou a própria doutrina espírita e outras. Há, contudo, um terceiro caminho, que eu particularmente chamo das religiões profundas, ou das doutrinas profundas. Aquelas que não buscam um Deus fora das fronteiras da percepção humana e cultuam um eu sagrado, profundo, no íntimo de cada ser humano. E aqui entram os caminhos da yoga profunda, que o vedismo e parte do taoísmo e parte do budismo tanto professam. Nesses dois últimos grupos, não há uma grande preocupação em obedecer esse ou aquele Deus. Nesses dois últimos grupos, há uma sensação de que nós, cada ser humano é o piloto do seu próprio destino. Nós podemos ser ajudados por Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, extraterrestres, santos, médiuns, pastores, espíritos, o que for. Mas cada um de nós é que tem 100% da responsabilidade de arquitetar a sua própria vida. No primeiro grupo, nós transferimos a padres, pastores, deuses, o que seja, para que eles nos digam o que é certo e o que é errado. E aí nós, obedientes, praticamos com a melhor das intenções o sentimento religioso que caracteriza essas religiões e vamos adiante. Qual a melhor, qual a pior, não se deve entrar no mérito, posto que todos os caminhos levam, sim, o ser humano ao ideal da fraternidade, desde que o ser humano caminhe pela estrada escolhida com a dignidade que é possível, chega lá. Há, porém, um grupo de pessoas, entre as quais me incluo, que vê a vida como uma estrada a ser caminhada, a ser palmilhada, com todas as suas aventuras e riscos. E é uma estrada que eu não consigo perceber a quantidade de quilômetros que ainda me espera, mas a misericórdia divina e o trabalho de muitos mestres terminou por colocar ao lado dessa estrada diversas fontes de água cristalina para dar possibilidade ao caminhante de sempre beber dessas águas e continuar caminhando, posto que caminhar é preciso. Mas tal qual o viajante pouco prudente, logo na primeira fonte eu ali me quedo, gosto daquela água e ali estaciono e fico preso àquela fonte e dela não saio, esquecido de que há tantas outras paisagens e painéis que se eu continuar a caminhar irei perceber, mas eu uso aquela fonte como refúgio e essas fontes são as religiões que estão disponíveis para nos alimentar. E infelizmente, quando nos apegamos a uma religião, a transformamos em refúgio e refúgio serve para a gente se esconder e quem se esconde não evolui, estaciona. Sob essa perspectiva, sou dos que pensam que todas as religiões da Terra, independente do modo como a pratiquemos, têm o pão espiritual que precisamos e nos dá a água límpida que precisamos beber. Mas temos toda a eternidade para caminharmos. Feita essa primeira abordagem,
vamos agora começar a perturbar um pouco. E para perturbar um pouco eu me utilizo de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo prussiano, alemão. E Nietzsche, provocador como é nas suas análises, em um dos seus livros, e quanto mais eu leio Nietzsche, mais eu me aborreço com ele, porque não gosto do que estou lendo, mas não consigo parar de ler, pois que Nietzsche, e obviamente eu discordo de muita coisa dele, mas não consigo largá-lo, pois que ele é tão provocador nas suas análises, que eu não consigo deixá-lo de lado. E Nietzsche tomou do panteão grego uma metáfora que serve para a nossa continuada reflexão sobre a humanidade distribuída nesses 3 grandes grupos religiosos e também outros grupos. Nietzsche dizia que no panteão grego havia um deus chamado Apolo, e esse deus era muito organizado, dava ordens nos detalhes e queria que toda a humanidade obedecesse. E surge através de Apolo uma mentalidade de rebanho. E assim, a massa humana dessas religiões, notadamente as do primeiro grupo, que se submetem, passaram a funcionar como uma espécie de rebanho, e a mentalidade de rebanho se impôs, e essa mentalidade, inclusive, invadiu um pouco os outros 2 grupos. E segundo Nietzsche, que no seu livro Genealogia da Moral, ele pretende concluir que todas as crenças terrenas terminaram por construir o homem medíocre, o ser humano medíocre, que apagou a luz da sua alma, caso a tivesse. Nietzsche não se preocupava com isso. E tornou-se simplesmente um ente de um rebanho, e para onde a manada vai, ele vai. E digo eu, numa compulsão coletiva semelhante àquele cardume de peixes ou bando de pássaros, que de repente todos eles se movimentam num sentido, e nós seres humanos, nesse rebanho, liquidamos em nós mesmos a capacidade de pensar, e somos peças de um processo ou de um projeto incompreensível. E Nietzsche diz que as religiões criaram tantas coisas insuportáveis perante a razão, que nós terminamos sendo vítima de uma ilusão tão profunda que transformamos a vida na Terra, cheia de magia e de aventura, em algo a não ser vivido, posto que a moral. Nietzsche diz-nos, entretanto, que nesse mesmo panteão de deuses gregos há um outro lá chamado Dionísio, que já não é tão organizado assim. Dionísio já achava que cada ser humano deveria viver plenamente, se pôr em risco, sair, fugir da mentalidade de rebanho e homenagear a vida, ainda lá com os exageros que ele propunha. E fato é que dessa metáfora, Nietzsche foi analisando o rebanho humano e percebeu que, infelizmente, segundo a sua ótica, a grande maioria humana forma um rebanho, e poucos são os homens e mulheres dionisíacos que acendem a luz da sua potencialidade pessoal e, sem se submeter a grandes regras impostas ao rebanho, tudo fazem preocupados com o bem e o belo, mas vivem plenamente e pagam um preço, já que são diferentes. Nietzsche diz mais, que os grandes avanços da humanidade foram promovidos por homens e mulheres dionisíacos, não apolíneos. Já que, em tese, os apolíneos estão sempre marchando com o rebanho e indo na compulsão coletiva sem a reflexão crítica. E sem se permitir que o potencial humano possa ser despertado para homenagear a vida.
E Nietzsche aponta Jesus como o mais dionisíaco dos homens, apesar da crítica profunda que ele faz ao cristianismo. E Nietzsche sai apontando homens e mulheres que acenderam as suas luzes, pagaram preço, obviamente, mas que todos os progressos mais significativos da evolução do pensamento humano passaram e passam por homens e mulheres que sempre ferem os princípios da ortodoxia vigente. Sob essa perspectiva, então, segundo Nietzsche, que pena que poucos homens e mulheres são dionisíacos e que pena que muitos homens e mulheres da espécie Homo sapiens são apolíneos. Feita essa análise, vamos agora transpor o limite do razoável e fazer uma análise do que até hoje nós temos sobre espíritos e seres extraterrestres. Aí vocês perguntaram, o que é que diabos isso tem a ver com o tema 2012, a nova era do espírito? Tudo a ver. A tese que pretendo propor para a reflexão dos senhores e senhoras é uma tese doida, dionisíaca. Por isso não pretendo que seja aceita, nem muito menos compreendida, até porque nem mesmo eu, que sirvo de instrumento a essas bobagens todas, tenho a pretensão de bem compreender. Mas serve como reflexão. É engraçado. Entre os meus 18 e 23 anos, e aqui falo dos anos 78 a 81, 82, todo o dinheiro que na minha juventude eu tinha, eu gastava no meu super fusquinha branco, viajando para o interior do Rio Grande do Norte, já que resido em Natal, fazendo pesquisas ufológicas, entrevistando pessoas que tinham tido casos estranhíssimos de contato com possíveis extraterrestres. De tanto entrevistar essas pessoas, e algumas dezenas eu juntei na minha coleção de pesquisador, e nessa época eu não queria nada com alma, nem espírito, nem religião, nem ser extraterrestre, eu tinha medo disso tudo, mas pesquisava. Mal imaginava que no futuro estaria eu envolvido por forças que jamais pretendi ter alguma relação de parceria em relação a elas. E nessa época estudando, entrevistando as pessoas que lá no interior do Rio Grande do Norte, em lugares ermos que não havia nem às vezes acesso da luz elétrica, televisão, nunca tinham visto nenhum avião. E lá estava eu entrevistando essas pessoas. Um deles se agarrou com uma cerca de arame farpado para não ser levado pelo chupa-chupa, ou seja, por algo que o chupava ou atraía, a expressão que ele usava era essa. E, inclusive, parte desses trabalhos foi depois estudada conjuntamente com o pesquisador norte-americano Bob Pratt, que foi ao Rio Grande do Norte, e nós trabalhamos juntos nisso. E parte do que na época nós estudamos, ele terminou por registrar num livro chamado UFO Danger Zone, Zonas Perigosas de UFO, que ele lançou nos Estados Unidos, e lá tem umas páginas sobre o trabalho que eu e ele fizemos juntos. Pois muito bem, nessa época, entrevistando as pessoas que teoricamente tinham tido contato, ou pensavam que tinham tido contato, com seres extraterrenos, eu comecei a perceber algo inquietante. Em 100% dos casos, a impressão que aquelas pessoas que eu entrevistava me passavam é que os tais seres extraterrenos, e não era de um só tipo, todos eles tinham um comportamento apolíneo. Todos eles agiam como se fossem seres programados para uma certa dose de indiferença para com a condição humana, uma profunda curiosidade científica e que despreocupados estavam com as possíveis inconveniências que causariam ao ser humano e agiam como se fossem soldados ou robôs ou de um rebanho cósmico
que estava visitando a Terra, etc, etc e tal, e nada de dionisíaco existia da parte desses seres, pelo menos naquele universo do meu estudo. Em 1978 ou 9, ocorreu o primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. E lá estava eu com os meus parcos recursos. Eu não fui no meu fusquinha, fui de avião. E lá me lembro que tinha um painel que um estudioso fez, na época dos 30 e poucos tipos de seres extraterrenos, que de acordo com a descrição dada pelas testemunhas contactadas, ele havia então criado retratos falados, e eu fotografei aquilo, continuei a estudar, comprei muitos livros sobre entrevistas que autores faziam com pessoas contatadas no mundo inteiro, e somente em uma delas eu pude perceber algo de dionisíaco, o resto era apolíneo. Como se fossem soldados extraterrenos de diversas origens diferentes, lidando com o rebanho humano, e aquilo me inquietava e me inquieta até os dias de hoje. Mal imaginava eu que depois dos 27 anos começaria a ser envolvido por forças espirituais, amigos espirituais, e forças extraterrenas, ou seja, irmãos de outros orbes. E lá de novo eu, com minha bússola apolínea ou dionisíaca, percebi algo engraçado. Dos amigos espirituais, eu só recebia comportamento dionisíaco, até porque tenho o privilégio de ter um amigo espiritual mais desorganizado do que o deus Dionísio, que se chama Rochester. E Rochester é mais do que Dionísio um dia jamais pretendeu, em termos de aparente imprudência diante dos fatos da vida, e ele vai fundo e paga o preço. Mas, na convivência com os espíritos, eu percebi esse lado dionisíaco. Quando eu convivia com seres extraterrenos projetados, aquela impressão chata de que lá estava a presença do aspecto apolíneo da existência, e não mais a existência terrena, mas sim a existência cósmica, e aquilo foi me inquietando. A partir de 1999, romperam-se as fronteiras, e não falo muito a respeito disso, mas passei a ter contato direto com seres de outros orbes. Não mais mediúnico, não mais eles se projetando. E a desgraçada certeza de que todos eles eram apolíneos se estabeleceu no meu psiquismo. Óbvio é que nós, na condição humana, não deveríamos pretender ter certeza sobre coisa alguma, muito menos sobre seres extraterrenos. Mas essa certeza chata, indevidamente, se fixou. Eu até hoje luto para me libertar dela. Porque das muitas... Aí estou exagerando. Das poucas possibilidades de contato que tive, pessoal, e das muitas estudadas, só em um caso das estudadas e em um caso das minhas próprias vivências, eu percebi o aspecto dionisíaco. O resto era meio robô, apolíneo, soldado, aquela disciplina hierárquica de obedecer. E eu me perguntava o que é que está por trás desse processo. Após muito estudo, percebi que a pista estaria no DNA. Fosse DNA nosso, seres humanos, ou num possível DNA que esses seres extraterrestres pudessem ter, na medida em que tinham corpos, e em tendo corpos nesse universo, obedecem ao aspecto físico-químico que a ciência terrena já descortinou. Aí foi quando eu enlouqueci. O engraçado é que nem um doido percebe quando enlouquece. Eu tenho a pretensão de ter percebido este primeiro momento. Pena que meu desconfiômetro foi para o espaço e nunca mais eu me percebi como doido. Mas sei que sou.
Porque o assunto que eu vou falar agora com vocês é louco. E é uma diferença profunda o que é louco e o que é doido. Só que eu não sei explicar essa diferença. O fato é que em estudando o DNA da natureza humana e depois extrapolando essa análise para o que nos envolve, eu fiquei assustado. Para melhor explicar a vocês, vamos, pois, falar um pouco do DNA que existe na Terra, para depois falarmos um pouco do DNA que provavelmente existe lá fora e o que é que isso tem a ver com a nova era do Espírito. É porque, para que exista uma nova era do Espírito, os fatores limitantes impostos pelas inclinações e tendências presentes nos nossos corpos animais e nos corpos extraterrestres têm que ser superados pelo progresso espiritual. E aqui é que está o X da história. O fato é que vamos agora falar de ciência. Paro agora de falar das bobagens por mim mesmo arquitetadas no campo do aprendizado e da reflexão e vamos falar agora de ciência, que é exato. Aqui nós podemos entender como sendo, entre aspas, algo verdadeiro. Os cientistas sabem que o nosso planeta Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. A Terra se condensou a esse tempo. E os cientistas sabem, têm absoluta certeza científica, que a molécula-mãe que deu origem a todos os corpos de seres vivos que hoje existem na natureza terrestre, e aqui falo de homem, gado, cachorro, papagaio, peixe, galinha, árvores. A primeira molécula-mãe que deu origem a tudo isso surgiu aqui na Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Ou seja, essa molécula já surgiu aqui na Terra com o código da vida nela impresso. Aquelas 4 bases nitrogenadas, que se distribuem em cerca de 50 mil genes nos 46 cromossomos que estão presentes na célula de um corpo humano. Essa molécula já surgiu pronta e acabada há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, e isso é uma certeza científica. O que os cientistas não conseguem concordar é como a molécula surgiu. Para tanto, criaram 3 perspectivas de possíveis explicações. 3 hipóteses. Primeira delas, geração espontânea, ou seja, a Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, e ao longo dos seus primeiros 800 milhões de anos, essa molécula foi então se formando espontaneamente, de acordo com os elementos químicos que aqui existiam, e de repente, bum! Ela se tornou nisso que é. Os cientistas disseram para aqueles outros que defendiam essa tese, olha, isso é impossível, porque essa molécula é extremamente completa, ela é ricamente ordenada. E detalhe, os elementos químicos que a formam não existiam na Terra nesses primeiros 800 milhões de anos de idade. Então ela não pode ter surgido daqui. Essa tese científica foi deixada de lado. Então, se ela não surgiu daqui, só restava uma outra opção, ela teve que vir de fora, já que a Terra é uma espécie de ilha cercada por um grande oceano cósmico e as vagas desse oceano vão invadindo a Terra através da queda de bólidos celestes, tipo cometas, asteroides, meteoros, e surgiu então a teoria da panspermia balística, que defende a tese de que, sim, essa molécula foi semeada na Terra, exemplo de um espermatozoide que semeia um óvulo. Ela um dia que chegou e por isso que foi semeada na Terra. Mas Francis Crick, Prêmio Nobel de Biologia, já que ele foi um dos descobridores da hélice espiralada do DNA, disse que não. Que não seria possível uma molécula tão ricamente ordenada, complexa e delicada adentrar
o nosso planeta vindo num bólido celeste, posto que ela não resistiria nem só à sua entrada na atmosfera, como a queda do meteorito e a explosão consequente, ela seria destruída. Então, lidando com fatos, Francis Crick, cientista, prêmio Nobel, ele disse, só há uma explicação. Essa molécula não surgiu aqui na Terra e não veio no meio de uma pedra. Ela somente pode ter chegado aqui dentro de um artefato fechado que a protegeu na entrada, ou ela chegou assim desse jeito, ou alguém veio aqui e deixou a molécula. Aí os repórteres disseram, quer dizer que você, um grande cientista, está dizendo que Deus existe e foi ele que colocou essa molécula aqui? Aí Francis Crick dizia, eu sou um cientista, eu não acredito em Deus. Tá, então se não foi Deus, você está dizendo que existem seres extraterrestres e eles... Eu sou um cientista, eu também não acredito em seres extraterrestres. Mas como essa molécula chegou aqui num artefato fechado? Quem mandou, eu não sei. E Francis Crick se divertia com a nossa cretinice em não perceber o óbvio. E a sua tese nunca foi levada a sério pelos demais cientistas, mesmo ele sendo um prêmio Nobel. Por quê? Porque um cientista lidar com a possibilidade de vida extraterrena, para um cientista isso é algo terrível. Pois que sua credibilidade, sua honorabilidade científica, pessoal, vai para o brejo, como nós costumamos dizer no Nordeste. Mas o fato é que alguém ou algo trouxe essa molécula para cá. E agora vamos, curiosamente, perceber o seguinte aspecto. Essa molécula foi posta aqui há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. E durante 3 bilhões de anos ela ficou como que se replicando em organismos unicelulares e com muita dificuldade, depois de 3 bilhões de anos, ela se replicou em organismos pluricelulares. E somente há cerca de 700 milhões de anos atrás, no período cambriano, no início desse período geológico, é que essa pluralidade começou a se expressar numa diversidade de vida exponencial. Surgem, então, diversas espécies no reino animal e vegetal, na fauna e na flora, mas, ao longo do período geológico mais recente, ocorreram 5 grandes destruições em massas, não vamos aqui falar de todas elas, e, de repente, todo esse esforço existencial, os vulcões da Terra entravam em erupção, destruíam 90% das espécies, e há cerca de 500 milhões de anos, só algumas poucas passaram a existir. Quando estavam dominando o planeta, ocorria um outro problema, quase todas eram extintas, e economizando a paciência de vocês, há cerca de 225 milhões de anos atrás, surgem os dinossauros. E os dinossauros, entre aspas, começam a povoar a Terra a partir desse período, e até 65 milhões de anos atrás, eles eram os donos da Terra. Nós, seres humanos, só estamos aqui há cerca de 130, 140 mil anos. Os dinossauros ficaram mais de 100 milhões de anos habitando a Terra. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, um cometa choca-se com a Terra, libera um elemento químico chamado irídio, que termina rodeando todo o planeta. Com isso, ofusca a possibilidade da luz solar penetrar. Em não havendo mais luz solar, as plantas não mais faziam fotossíntese. Em não existindo mais planta, os dinossauros herbívoros perderam a sua cadeia alimentar, então passaram a morrer de fome. Em morrendo os dinossauros herbívoros, os carnívoros que comiam os herbívoros também ficaram sem ter o que comer, morreram. E na época dos dinossauros existia um rapaz aproximadamente do tamanho desse celular, entre uma topeira e um rato, que vivia embaixo da terra e morria de medo dos dinossauros. Ele só saía de noite, porque se saísse durante o dia, era comido. Aí ele saía à noite e esse rapaz não tinha olhos.
e ele tentando enxergar na escuridão se tinha algum bicho lá. Esse esforço dele terminou por ser o esforço do primeiro mamífero, e nas gerações seguintes esse esforço de tentar perceber um dinossauro se transformou nos olhos que hoje marcam os nossos corpos. Os dinossauros não tomavam banho só quando chovia, então fediam bastante. Quando esse ratinho, essa topeira saía da sua toca à noite, ele procurava sentir o cheiro dos dinossauros, porque se ele sentisse um cheiro, ele não saía. E foi assim que esse rapaz começou a desenvolver o que hoje é o nariz. Há cerca de 60 milhões de anos atrás, passou a se replicar através desse simples rapaz, o primeiro mamífero da história. E esse rapaz aqui se replicou em todas as espécies que hoje nós conhecemos na natureza terrena, entre as quais a nossa Homo sapiens, que surgiu há cerca de 140, alguns cientistas dizem 200 mil anos, outros 140, pouco importa. Então, num contexto de 4 bilhões e 600 milhões de anos de história, a nossa espécie Homo sapiens só está presente há cerca de 100 e poucos mil anos. Isso é nada. Mas nós somos os donos do planeta. Qual o problema? Nenhum e todos os problemas. Por quê? O DNA, que foi colocado há 3,8 bilhões de anos atrás, hoje os cientistas sabem algo muito estranho. Esse DNA só foi ativado em cerca de 3%. 97% da sua condição genética permanece inativa e os cientistas chamam de DNA lixo. Todos os corpos de seres vivos da natureza terrestre, o de uma vaca, o meu, o de vocês, o de um papagaio, o de uma minhoca, o de um pé de coco, o de uma jaqueira, parreira, tudo tem entre 3 a 4% de DNA ativado, ou seja, que produz proteína através da atitude genética, e isso é que transforma no que nós somos hoje. O resto, ninguém sabe para que serve. Detalhe, uma vaca nasce vaca e morre vaca. Um leão nasce leão e morre leão. Um leão não pode refletir, meditar, fazer yoga e dizer: agora eu não vou mais comer zebras, nem antílopes, nem porcos. Agora eu vou comer só relva, vou ser vegetariano. Um leão não pode fazer isso. E se o leão destrói outras vidas para poder manter a sua, o leão não tem culpa, já que ele foi programado para isso. Quem colocou o tal DNA aqui é o responsável por ter surgido uma natureza na qual, no reino animal e vegetal, uma vida é obrigada a destruir outra para manter a sua própria em atividade. Que processo estranho é esse? Que violência é essa que marca toda uma natureza terrestre, onde nós somos obrigados a destruir outras vidas para manter o nosso corpo vivo? Que processo inglório, violento, criminoso é esse a que estamos acostumados e que marca absolutamente todas as espécies? O império do mais forte sobre o mais fraco é uma questão que está presente nesses 3% de DNA ativo. O que é isso, pessoal? Um leão é obrigado a morrer leão. Ele tem 97% de DNA que não é acionado pela sua mente. Mas engraçado, nós seres humanos também temos 3% de DNA acionado e 97% livre, mas diferente do leão, eu posso meditar, refletir, e nasci um ser humano animal, mas posso morrer
um ser humano animal espiritualizado, evoluído e mesmo transcendendo a condição humana. Por quê? Porque a minha alma, e acreditem, cada um de nós tem uma alma. As nossas almas podem fazer o que as outras alminhas que estão tomando conta de todos os outros DNAs da natureza terrena não podem, que é o de progredir espiritualmente. Nós temos 97% de espaço entre as inclinações e tendências que surgem da nossa condição animal, que nos permite evoluir. O leão não tem. O macaquinho não tem. O que é que está por trás desse processo? Que segredo é esse? Que mistério é esse? É o despertar espiritual. Nós temos duas naturezas que a todo momento estão digladiando no nosso psiquismo. A natureza animal desse corpo, que sente as mesmíssimas necessidades do corpo de um leão, de um cachorro, de um macaco, posto que as três necessidades básicas, aqueles três chakras básicos, tudo que existe sob forma animal na Terra tem. Esses três chakras básicos funcionam assim. Uma senhora muito elegante da High Society vai passando no shopping, acabou de almoçar, mas aí vem uma torta magnífica. Na hora que olha para a torta, engraçado. A sua mente já ordenou ao hipotálamo que solte peptídeos. Os peptídeos, em menos de 1 segundo, correm por toda a corrente sanguínea e já vão para as células e ela fica louca de vontade de comer a torta. Não há nenhuma diferença para um cachorrinho que vai passeando na rua, aí sente o cheiro de um bom lixo, vai para cima do lixo porque ele também ficou predisposto a comer. Como também uma forma humanoide vai andando por aí, vê outra forma humanoide e fica cheio de amor para dar. O macaquinho vai andando por aí, vê uma macaquinha e também fica cheio de... Eu digo forma humanoide porque hoje a coisa está bastante... Né? Então, assim, o macaquinho vai andando e vê a macaquinha e também fica cheio de amor para dar. Um pai de família está em casa, entra um ladrão, ele vira bicho para defender a sua família. A mesma coisa, um leão está no seu território, aparece outro leão, ele vira bicho. Então, esses três estados básicos do nosso psiquismo, o instinto de sobrevivência, de alimentação e de reprodução, o DNA que age nesse corpo age da mesma forma no leão, no crocodilo, ou seja, nas outras espécies. Mas as alminhas deles são obrigadas a agir daquela forma porque estão programadas pelo DNA que os caracteriza a serem o que são. Nós, seres humanos, não. Nós podemos despertar em nós algo mais profundo e belo do que a natureza animal que caracteriza esse corpo, que é a natureza espiritual das nossas almas. Então, seja lá quem colocou esse DNA a 3% ativado aqui na Terra, o fez na perspectiva de que um dia surgisse, dentre as muitas espécies que marcam a natureza terrena, uma que, em podendo pensar, os seus espíritos pudessem evoluir a tal ponto que o progresso espiritual do planeta estaria, então, depositado sobre a responsabilidade, sobre os ombros dessa espécie. Quem fez isso? Quem é o personagem que colocou esse DNA ativado a 3% aqui na Terra? Então agora vamos parar de falar de ciência. Até agora o assunto foi sério. E vamos voltar a bagunçar. Porque nós temos que bagunçar um pouco. Porque agora a ciência não consegue dar conta do dia anterior à chegada desse DNA aqui, porque é pura especulação. Mas qual é a pista que nós temos?
Porque nós vivemos um mundo muito engraçado. A Terra é um mundo muito engraçado. Por quê? Porque tudo aqui é superlativo. Cada um de nós quer ser o número 1 em alguma coisa. O nosso orgulho nos leva e eleva a patamares que nós não temos a sustentação psicológica, às vezes, para nele nos assentarmos. E aqui na Terra ocorre tanta coisa estranha que até briga entre deuses, disputando a autoria da geração desse universo. Como também briga entre deuses, disputando a supremacia sobre o controle desse universo, existe aqui na Terra. Eita mundozinho presunçoso. Mas existe. E a coisa é séria. E existe em muitas mitologias. A mitologia greco-romana, a mitologia egípcia, a mitologia hitita, a mitologia acadiana, mitologia ariana, hindu, mitologia suméria, egípcia. Todas elas contam história de deuses que um belo dia chegaram aqui na Terra e 3 desses deuses costumam disputar a autoria de quem criou o universo e quem manda do universo e quem semeou a vida aqui na Terra. E isso está escrito há muitos milênios. Mas nós, seres humanos desses tempos pós-modernos, porque nós não somos modernos, somos muito mais que modernos. Eita mundozinho presunçoso. Não bastava o Homo sapiens, a nossa espécie se autodenominou Homo sapiens sapiens, ou seja, pensante 2 vezes. Nós nem aprendemos ainda a pensar. Mas, estranhamente aqui na Terra, existem registros inquietantes de deuses que disputam essa supremacia. Poderia utilizar-me de qualquer uma das mitologias aqui referidas, mas preferencialmente utilizarei a hindu-ariana, em que os deuses da Trimurti hindu, Brahma, Shiva e Vishnu, notadamente os 2 primeiros, disputam essa autoria. É impressionante como nós ocidentais desconhecemos o aspecto inquietante e profundo por trás da revelação védica. Existem inúmeros livros produzidos há milênios que contam as brigas de Brahma e Shiva. E em muitos desses contos, os contistas da antiguidade retratam com uma riqueza de detalhes inquietante as discussões entre Brahma e Shiva sobre quem criou o universo e quem manda nesse universo. E Vishnu entre os 2 tentando apaziguar as coisas. Brahma diz, fui eu. Shiva diz, fui eu. Brahma diz que retirou dele a primeira semente. Shiva diz, não, fui eu que retirei de mim a primeira semente e dei vida a tudo que acontece aqui na Terra. Olhem que coisa estranha. Detalhe, eles nunca chegaram a um acordo. Aqui na Terra a gente nunca chega a acordo. Porque o que vale é a lei do mais forte. E Brahma e Shiva disputam a linguagem que os 2, ou melhor, que Brahma conhece, que é o império do mais forte sobre o mais fraco. E é por isso que no DNA de todas as espécies da Terra há essa doença do mais forte dominando o mais fraco. Engraçado. Jesus, que é talvez o maior de todos, fez absoluta questão de se tornar o menor de todos. E nasceu na espécie Homo sapiens e mesmo demonstrando que tinha poderes, não os utilizou para dominar a quem quer que fosse. Isso é muito profundo. Mas nós, 2000 anos depois, ainda não compreendemos patavina do que Jesus pretendia, penso eu. O fato é que, se nós deixarmos agora de lado a doutrina hindu e percebermos o estranho Deus dos hebreus, que escreveu
as páginas de um livro que nós conhecemos mais do que os livros da tradição hindu-ariana, que é a Bíblia. Esse mesmo Deus Brahma ali se apresenta como sendo Javé, o mesmo Deus que depois se apresentaria como sendo Alá. E esse Deus diz: fui eu que criei esse universo. Sou eu que mando, e quem não me obedecer. E foi de mim que surgiu a molécula mãe que semeei na terra. E esse ser fez algo fantástico. Mas a verdade não mais se impõe para as nossas sensibilidades. Leiam um livro chamado O Código de Deus, de Greg Braden. Nesse livro há algo espetacular revelado. Que esse ser que colocou essa molécula mãe, cujas 4 bases nitrogenadas, bases químicas, são representadas por letras. Nesse livro, Greg Braden faz um estudo fantástico no campo da revelação, e ele diz que esse mesmo ser que deixou aqui esse código de vida implicitamente escrito no DNA, representado por 4 letras, depois seria o mesmo ser que esteve por trás da formação do alfabeto hebraico ao longo da evolução dos hebreus. Foi o mesmo ser que ensinou alguns rabinos hebreus a Cabala, a numerologia cabalística, que transforma cada letra do alfabeto hebraico em um número. Teria sido o mesmo ser que depois, como Alá, através do seu anjo Gabriel e utilizando Maomé, organizou as tribos árabes e criou o alfabeto arábico com a mesma relação de numerologia afinizada, ou que tem relação de afinidade com o alfabeto hebraico. E seria também o mesmo ser que em algum momento dessa história teria envolvido Linus Pauling, o criador da tabela periódica dos elementos, posto que o nome dos elementos, a quantidade de número atômico de cada um deles, quando você faz essa estranha comparação cabalística e numerológica, aí você percebe que seja lá quem for esse ser que está por trás de todo esse processo histórico, na hora em que você faz todas as relações numéricas e cabalísticas, você percebe que as 4 letras que correspondem às 4 bases nitrogenadas são J-A-V-E. Javé. Na verdade, em hebraico é Y-H-W-H, que quer dizer Javé. Ou seja, existe um alguém, já que isso não pode ser casualidade, pois muitos parâmetros complexos entram nessa equação. Então não é casual, não é casualidade, ele fez de propósito. E sob essa perspectiva, esse ser se esforça bastante para mostrar a nós humanos que ele existe e que ele está por trás das principais páginas da história terrena, e se esforça feito um louco. Desculpe. Para que nós tenhamos olhos para ver, porque nós já deveríamos ter visto que isso é assunto que merece o nosso estudo, mas nós não estamos nem aí. Pois que a verdade não mais se estabelece para homens e mulheres apolíneos, que obedecem cegamente o que os donos dos rebanhos terrenos dão ordem. Nós, apolíneos, bons que somos, acreditamos em todo tipo de estultice. Søren Kierkegaard dizia que o ser humano pode ser enganado de 2 maneiras: acreditando naquilo que não é verdade, e nós somos especialistas nisso, e também deixando de acreditar naquilo que é verdade, e também nós somos especialistas nisso. Ou seja, nós estamos... Cada um colocou a palavra do jeito que quis. Não fui eu. Eu ia dizer, nós estamos com problemas.
O fato é que a nossa cretinice apolínea mata em nós o despertar da natureza espiritual das nossas almas, dionisíaco. E por mais que seres lá de fora se esforcem para chamar a nossa atenção, nós continuamos sendo daqueles que olham, mas não enxergam. E por isso o essencial continua invisível aos nossos olhos. E o engraçado é que esse ser que deixou aqui esse DNA, e se tudo que surgiu a partir desse DNA é apolíneo, isso implica que ele também é apolíneo. E por isso que ele é mandão, chato. Eu não quero ser amado, eu quero ser temido. Palavras de Javé, palavras de Brahma. Será que isso é verdade, pessoal? A coisa é tão estranha que na metáfora, que tem muito de verdade, da criação de Adão e Eva, esse ser que havia colocado o seu DNA 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás e que se esforçou para que ao longo desse processo muitas espécies surgissem e uma fosse pensante pelo menos, e nessa pensante espíritos pensantes iriam obviamente nela encarnar para poder conduzir o destino do planeta. Quando ele criou Adão e Eva, ele queria criar uma espécie Homo sapiens tranquila, pura, inocente, totalmente apolínea, no sentido de que obedeceria cegamente ao seu Criador. Mas a turma dionisíaca não é fácil. Aí surge a serpente, totalmente dionisíaca, e diz: ei, Eva, claro que sobra para as mulheres, né? Sempre sobra para as mulheres. Como a história é escrita por homens, a culpa sempre é das mulheres. Aí a pobre da Eva tornou-se dionisíaca. Vejam que as mulheres estão sempre na frente dos homens, se essa história for verdade. E ainda influenciou Adão, como sempre. E os homens também se tornaram dionisíacos, se assim o quiserem ser. E Javé ficou fulo da vida. Quando a espécie Homo sapiens, que ele criou com a destinação de DNA para tal coisa, de repente, a espécie Homo sapiens teve noção do bem e do mal e começou a ter de Javé a seguinte postura: ah, se é assim que vocês querem, agora você, mulher, vai ter parto com dor, você, homem, vai ter que trabalhar, suar para conseguir seu sustento, eu não tenho mais nada com vocês, vocês são filhos insubmissos, ou seja, o apolíneo falando. Mas o pior dessa história é que nós poderíamos ter nos tornado dionisíacos, mas não nos tornamos. Nós temos a liberdade de progredir que nem Javé tem. Uau! Se isso for verdade, qual é o drama desses seres de fora e por que todos esses seres extraterrenos, na minha impressão, são apolíneos? Porque digamos que o DNA de Javé é 100% programado para ele ser Javé, ou seja, ele tem uma natureza que não é humana. Quando Javé passou a existir, a natureza humana nem existia, pois que a natureza humana só surgiu quando, pessoal? Há cerca de 100 e poucos mil anos. E a história desse universo tem 13,7 bilhões de anos. E agora vamos falar de fofocas cósmicas. O que rola de fofoca cósmica é que esse ser criou a partir dele mesmo, posto que ele estava só. Detalhe, aí não existe masculino e feminino. Isso só veio surgir quando esse DNA na Terra e em outros mundos criou a reprodução não assexuada e sim sexuada. Pois que parece que os seres criados por esse ser, em recebendo dele um DNA com a componente complementação da sua força mental, foram seres que foram sendo criados, se transformando em robôs e obedecem cegamente, já com DNA programado a 99,99% a obedecer Javé. Então eles são o que são. Por isso que Javé diz para Moisés: eu sou o que sou.
Só que esses seres, em algum momento, quando Shiva chegou para Brahma e disse: ei, você está fazendo muita besteira, criando muitos seres. E Shiva, segundo a mitologia hindu, destruiu uma das cabeças de Brahma, impedindo que Brahma pudesse continuar a criar. Brahma se viu impedido de criar, e os seus filhos clonados é que passaram a criar as realidades planetárias dos muitos mundos do universo, semeando o DNA que era manipulado, e no mundo tal foi colocado um DNA que era ativado em 80%, no outro mundo em 70%, no outro mundo em 60%, até que decorridos quase 9 bilhões de anos, desde que esse universo surgiu, há 13,7 bilhões de anos atrás, é que eles conseguiram manipular um DNA ativado somente a 3% e colocado na Terra. Pois que eles precisavam criar uma espécie que pudesse evoluir espiritualmente, já que essa turma toda não consegue. Porque o DNA dos seus corpos é adoentado tanto quanto o DNA desse ser criador. E ele não se poupa, ele assume que tem problemas. Ele não é Deus, é só um ser criador do universo, se essa fofoca estiver correta. E o fato é que, se isso estiver correto, a espécie, e é essa a tese que eu pretendo semear para que os senhores reflitam, a espécie cósmica mais nova do universo é a espécie Homo sapiens, que surgiu há 100 e poucos mil anos, como produto de uma engenharia de manipulação genética que nós estamos longe de perceber, mas com a melhor das intenções. Qual o drama de Javé? Ele queria ter criado a espécie Homo sapiens para que nela os espíritos endividados de muitas confusões cósmicas, que estavam todos prisioneiros, alojados nas esferas espirituais terrenas vinculadas ao nosso mundo, pudessem então sarar as suas feridas espirituais, encarnando nessa espécie de Homo sapiens que não sabiam do bem e do mal, e encarnando nesses corpos puros e inocentes, eles ao longo dos evos iriam sarando as suas feridas, e com isso Javé resolveria o problema de exilados de Capela e de outros exílios que vieram em tempos imemoriais para a Terra. Só que a turma dionisíaca dos rebelados disse: ei, não, vamos despertar o conhecimento do bem e do mal. E é por isso que Javé então chamou Enoque e disse: já que é assim, eu vou marcar um dia lá na frente de julgamento geral, porque eu vou separar. E é essa história toda que nós estamos vivendo. E o fato é que, se isso for verdade, pesa sobre os ombros da espécie Homo sapiens a responsabilidade do despertar espiritual para que possa existir o progresso. Nós seríamos, nesse contexto, uma espécie miserável. Por quê? Porque na espécie Homo sapiens, os espíritos que passaram então a ocupar esses corpos seriam miseráveis, pois que vieram de rotas de exílio, de comportamentos complicados. Foram espíritos que, em tempos idos, perderam a capacidade de amar. E o que acontece com um ser humano que na sociedade terrena começa a tratar todo mundo de forma violenta? Esse ser humano, ele é preso. Ele é retirado da convivência social, fica lá na cadeia 50 anos, e se além de criminoso, louco ele for, ou se só for louco, ele fica no hospício. A sociedade aqui fora continua a evoluir, mas ele fica preso. Só que um dia haverá de chegar em que ele será reintegrado à convivência com a sociedade que progrediu enquanto ele estava lá estacionado. Quando ele entrou na cadeia, no hospício, não existia televisão, não existia computador. Aí, de repente, chega a hora dele ser reintegrado a essa convivência com a sociedade que progrediu. Se ele não receber reforço psicológico informativo, ele simplesmente enlouquece quando for reintegrado. Sob essa perspectiva cósmica, a raiva de Javé com que os rebelados dionisíacos fizeram é porque a Terra, que era o seu laboratório para que uma espécie surgisse nos moldes por ele pretendido, terminou sendo invadida por fluxos de rebelados de exílio.
E esses seres, esses espíritos, todos eles eram e são ainda adoentados. E sob uma certa perspectiva, considerados criminosos cósmicos, pois que feriram aspectos de uma legislação maior. Então, do mesmo jeito que nós isolamos os doidos e os criminosos dos nossos mundos, da nossa sociedade em cadeia, sob uma perspectiva cósmica, a Terra passou a servir como hospital para espíritos adoentados que passaram a encarnar na espécie Homo sapiens, ou um mundo hospício para os espíritos loucos que vieram para cá e passaram a ocupar a espécie Homo sapiens, ou numa opção menos generosa, um mundo prisão, já que espíritos criminosos diante das leis cósmicas para aqui foram trazidos e até hoje reencarnam. E sob essa perspectiva que a doutrina espírita diz que a Terra é um mundo de expiação e provas, já que somente espíritos necessitados de expiação e prova que reencarnam, e por isso o caos planetário é o que é. Mas detalhe, a doutrina espírita diz que nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e prova, e dentro de pouco seremos um mundo regenerado, posto que daqui já estão sendo exilados aqueles espíritos que tiveram todas as oportunidades reencarnatórias para aprender o quê? A atitude amorosa. Pois que nós estamos aqui isolados da convivência com os demais seres exatamente porque perdemos a capacidade de amar. Nos tornamos seres orgulhosos, ensimesmados, apolíneos, e esquecemos do lado simples e belo da vida. Jesus, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Mêncio, Confúcio, homens e mulheres aí de um passado por nós esquecidos, tudo esses homens e essas mulheres fizeram não para criar religiões, mas no sentido de despertar em nós o potencial amoroso que jaz adormecido nos nossos espíritos, para que nós despertemos a nossa condição espiritual, a natureza espiritual das nossas almas, para que este lado do nosso psiquismo administre e eduque a natureza animal dos apetites deste corpo animal. O plano é esse. Jesus aqui esteve há 2000 anos atrás e disse: eu volto, em nome de Javé, para que no futuro possa existir a separação do joio e do trigo, já que a espécie humana é muito especial, pois que ela pode progredir dentro de um contexto cósmico onde poucas espécies podem progredir, e disso depende a saúde de muitos seres que foram programados para ser o que são. Sob essa perspectiva, é chegado o momento, finalmente, da reintegração cósmica do planeta Terra, ou seja, nós estamos isolados, nem sabemos se existem seres extraterrestres. Esse isolamento produziu em nós uma ignorância tão profunda que a gente não sabe se Deus existe, se há vida antes e depois da morte, se existem seres, a gente não sabe de nada, e somos obrigados a acreditar em tudo. E aqui surge a nossa cretinice apolínea. Porque, como diz Paul Marcuse, crer é um conforto, pensar é um esforço. E nós não gostamos de pensar, apesar de sermos homo sapiens sapiens. Então, é chegado o momento. Mas aí estamos diante de um medo terrível relativo ao ano 2012, o ano em que o mundo vai se acabar. E vou utilizar os 10, 15 minutos que ainda me restam, dentro do tempo de 1h30 que me foi dado, para fazer uma análise final e concluir a nossa reflexão. Qual é o drama? É engraçado. O calendário maia determina que em 2012 o mundo vai se acabar. Não é assim, pessoal. Os maias estão ainda hoje existindo lá no México, e nenhum deles está esperando que o mundo se acabe em 2012. No entanto, quem não é maia e leu certos livros está absolutamente certo que o mundo vai acabar em 2012, porque alguém achou que os maias um dia disseram que o mundo ia se acabar em 2012. Não é bem assim. Há cerca de 5.000 anos atrás, existia uma cultura aqui na América chamada Toltecas, ou Olmecas. Essa cultura foi uma cultura mãe
que deixou um legado que foi herdado pelos 3 principais povos que surgiram posteriormente, a saber, astecas, maias e incas. Só que os sacerdotes dos toltecas, eles sabiam calcular o círculo da precessão equinocial, que somente o avanço científico da espécie Homo sapiens permitiu que isso nós soubéssemos no século passado. O que é isso? Eles perceberam que a Terra, o eixo da Terra que está inclinado em 23,4,5 graus, ele gira como um peão. Na hora em que a gente solta um peão no chão, o peão não fica girando reto, ele fica bamboleando. Quem brincou de peão sabe. Espero que alguém aqui tenha brincado. Por exemplo, então a Terra demora 26 mil anos, ou seja, gira em torno do Sol 26 mil vezes para completar um círculo da precessão equinocial. Os maias e astecas dividiram esses 26 mil anos em 5 eras. Os hopis, hindus e outras culturas dividiram em 4. Seja em 4 ou em 5, o que é que os toltecas diziam? Que sempre, quando passavam cerca de 5.265 anos, que era o período de cada época, de acordo com as suas percepções, ocorria um cataclismo para começar uma outra época. Então, na passagem da primeira para a segunda era, ocorreu um problema, caiu um troço do céu e destruiu muita coisa na terra. Surgiu uma nova idade, quando esta se completava, surgiu outro cataclismo agora, os vulcões explodiam e matavam muita gente. Começava outra idade, quando esta estava terminando, na transição para com a próxima, ocorria um dilúvio e destruía tudo. Qual o drama da história? Os toltecas se extinguiram, os maias, astecas e incas herdaram toda essa cultura tolteca, mas os sacerdotes desses 3 povos não sabiam interpretar todo o conhecimento dos sacerdotes toltecas. Então os maias ficavam olhando para aqueles calendários todos, aí diziam, meu Deus do céu, bem, meu Deus do céu, quem está dizendo sou eu, meu Deus do céu, está aqui o primeiro ciclo, deu bronca, o segundo deu bronca na transição, o terceiro deu bronca, o quarto deu bronca, ai, nós estamos vivendo no 5º, então vai dar bronca talvez aqui. Mas eles não sabiam calcular em que tempo eles estavam vivendo. O que é que eles criaram? Sacrifícios humanos para pedir aos deuses que retardassem o passar do tempo, pois eles tinham medo de quando chegasse o final da última idade, antigas, ocorreram problemas, mas nessa próxima dependerá da atitude do homem. Se ele evoluir espiritualmente, não haverá problema. Se ele não evoluir, poderá ter problema. Eu mesmo já tenho uma boa garrafa de vinho guardada para eu tomar no dia 22 de dezembro, no dia 20 de dezembro, por via das dúvidas, que é dia 21. Se der certo o que eu penso, maravilha, se não, já tomei meu vinho, já homenageei a vida. Mas, segundo essas interpretações todas, o que irá acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, segundo alguns autores, no 23 de dezembro, segundo outros, é o final de um ciclo. Se nós já chegamos a esse final de um ciclo, quer dizer que a gente já passou pelo perigo. Qual é a questão? Imaginem que esse microfone é o centro da nossa galáxia. Aqui tem muita luz, porque aqui há uma concentração de sóis. E faz de conta que vocês estão vendo a nossa galáxia de perfil. Aqui na ponta está o nosso Sol. Então o nosso Sol gasta 26 mil anos para fazer um giro. Então quando ele está aqui, e para onde ele vai, ele puxa a Terra, ele durante 13 mil anos ele está se aproximando do centro da galáxia, ou seja, recebendo muita luz. São as eras de ouro da humanidade. Mas na hora em que ele começa a se afastar, surgem as idades tenebrosas, tipo a Kali Yuga, que os hindus chamam, porque ele está se distanciando do centro da galáxia, que é de onde emana luminosidade e energia. Então o dia 21 de dezembro é um bom dia. O difícil é a gente chegar nele. Porque na hora em que a gente chegar, quer dizer que o Sol já terminou o ciclo de afastamento e está começando de novo a se aproximar. Então se a gente conseguiu estar vivo até hoje, provavelmente a gente haverá de chegar lá. Então 2012 é um novo momento.
Eu particularmente chamo de a nova era do Espírito, porque é quando nós iremos saber, e não mais ter que acreditar, que a nossa espécie Homo sapiens precisa de fato despertar a natureza espiritual das suas almas para que possamos nós progredir, porque ela parece que representa algo de muito especial no concerto dos mundos ou desse universo em futuro próximo, já que por volta do ano 2050, isso é uma fofoca espiritual, os espíritos dizem que somente encarnarão na espécie Homo sapiens espíritos tendentes ao bem e ao belo, com predisposição dionisíaca pelo bem e pelo belo, já que a vida precisa ser homenageada com as nossas atitudes. Então, pessoal, 2012, a nova era do Espírito. Não tem nada de novo, mas para nós é como se fosse novo. É novamente um convite que a misericórdia divina nos faz, para que sejamos ousados, despertando no íntimo de cada um de nós o nosso potencial divino que jaz adormecido, mas é aqui que entra o nosso mérito moral, de não transferir para outros responsabilidades que nos são próprias, pois mesmo o nosso mundo sendo reintegrado na convivência cósmica, voltando a conviver com seres de outros órbes, não será Deus, nem Javé, nem Vishnu, nem Shiva, nem Bezerra de Menezes, nem Astaxerã, nem ninguém que virá fazer pelo ser terráqueo o que ele precisa desesperadamente fazer, que é ter vergonha na cara e homenagear a vida da forma mais bela que puder, através de seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Que possamos despertar em nós o aspecto dionisíaco dos nossos psiquismos divinos, mesmo sendo um pouquinho apolíneo, já que as regras precisam ser obedecidas. Espero que o que aqui foi dito possa servir somente como semente para a reflexão de cada um de vocês, posto que a verdade está um pouquinho mais distante daquilo que a vã pretensão humana pode pretender, e em especial a minha pequenez. Obrigado e até a próxima oportunidade. Gostaria muito de agradecer a presença do Rogério, trazer aqui Curitiba que recebe de novo. Ele vai estar autografando os livros dele lá fora agora, tá bom? E respondendo, batendo ainda o papo, se ele tiver ainda essa condição. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Será que eu posso falar 2 minutinhos? Você me deixa? Você permite? Jean Van Elan, início da nova era, a era do Espírito. Amigos de outras esferas, às vezes por ele não exatamente interpretados, em tempo ideal, porém, no conjunto, os ensinamentos por ele trazidos por tantas mentes de nobre ideal serão repetidos. 3 grandes grupos, 3 caminhos a trilhar. O caminho da submissão a Deus, que fora de nós está, judaicas, islâmicas, protestantes, relevantes. Convite, evolua nos suportes filosóficos, em todos os ismos, taoísmo, budismo, cada um piloto da própria evolução, posto que todos os caminhos de Deus têm a luz de um imenso carinho. Crer é um conforto, pensar é um esforço. Nietzsche, um aborrecedor, de caminhos abridor, provocador, e metáfora diz, no panteão, grego Deus organizado, rebanho formado, homem mediocrizado. Peixes, pássaros a se movimentar, a ilusão se postar. Dionísio, sem organização, plenitude no viver, a vida homenagear, livre viver, amar, crescer, ele nos propõe a nos dionizar. Esse desafio imenso abarcar. Não sejamos apolínicos, um rebanho em rebanho andar, caminhos outros vamos trilhar. Aos 27 anos, pelos amigos espirituais, cósmicos, pensar, Rochester e outros mais, a cósmica presença,
e outra a sua crença. O Dionísio que de manso apareceu, o venceu, o enlouqueceu. Dele há estudado e ele ficou assustado. 4.600.000 de anos atrás, a Terra se faz. A molécula mãe, 3.800.000, código impresso, bases nitrogenadas, prontas, acabadas. Geração espontânea, grande ilusão. Panspermias, a semeação. Francis Crick disse não. Na queda, a destruição, afirma o cético cientista, num artefato fechado. E encerrava a questão cheio de indagação. Cambriano e a diversidade se faz, 225 milhões atrás. Os dinossauros eram os tais. Irídio e a luz solar enfraquecida quase se esvai a vida. Mamíferos esforçando-se e os olhos se fez. O cheiro necessário e o nariz formado. E esse rapaz, Homo sapiens, dono do planeta se faz. DNA em 3% ativado. Outros no lixo jogados. Vaca nasce vaca, morre vaca. As naturezas espiritual e animal a se digladiar. Quanto a pensar. Brahma Shiva a brigar. Jesus a iluminar. Linus Pauling, a tabela periódica, onde os elementos estão, 4 letras Javé. Isto é o que é. Jane, obrigada pela sua postura, pela cultura imensa que você nos traz, mostrando-nos o quanto você é capaz. Receba o abraço de nós todos congressistas, com um imenso carinho, como luz no seu já tão iluminado caminho.